Graça e a paz, irmãos. É uma grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade pregar a palavra do Senhor, nosso Deus, e ser achado fiel diante dele. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos dar sequência à exposição do livro. Nós vamos ler do verso 3 até o 6. 1 João, capítulo 2, versos 3 até o número 6. Está escrito na palavra de Deus: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Estamos diante de um texto, irmãos, que nos desafia. Um texto que desafia qualquer um que se chame cristão, que se diga seguidor de Cristo Jesus. Porque nós estaremos vendo que o apóstolo João, ele coloca uma prova bem simples aqui, para todos aqueles que seguem a Cristo ou se diz seguidor de Jesus. E nós vamos estar explorando melhor esse teste, entendendo melhor a palavra de Deus. Agora, eu pergunto, uma pergunta reflexiva: o que é ser cristão? Principalmente nos dias de hoje. O que é ser um cristão genuíno, um cristão autêntico? Alguém que as pessoas possam olhar e falar, de fato, esse é seguidor de Jesus, esse é cristão. Nós vamos trabalhar em cima desse contexto. Nós sabemos que no livro de Atos, no capítulo 11, os seguidores, os discípulos de Jesus, foram chamados cristãos pela primeira vez. Na cidade de Antioquia, eles foram chamados cristãos pela primeira vez. Alguns estudiosos colocam que, eles explicam que quem deu esse apelido para os seguidores de Cristo foram os inimigos da fé, os inimigos da igreja, como uma forma de tentar depreciá-los, tentar zombar dos seguidores de Jesus. Mas eles não poderiam estar tão enganados, mais enganados, porque a maior honra que nós podemos ter é de ser chamados cristãos. Porque ser cristão é você ser semelhante a Cristo, você ser seguidor de Cristo, você se identificar com Ele e ter comunhão com Ele. Então, esse intento, das trevas, em tentar depreciar os seguidores de Jesus, ao chamá-los de cristão lá em Atos 11, os cristãos de Antioquia, eles não discernem mesmo nada que referente à palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que é ser cristão? Há muitos erros hoje na nossa igreja moderna sendo disseminados sobre o que é ser um cristão autêntico. Nós podemos perceber que muitos acreditam que um cristão, para ser cristão, ou cristão verdadeiro, ele tem que buscar prosperidade financeira. Muitos cristãos entendem o cristianismo dessa forma, a busca pela prosperidade financeira. Outros, encontrar solução para todos os problemas e sofrimentos que eles trazem.
Eles acham que o cristianismo se resume à solução de problemas. Para muitos, é fazer sacrifícios e penitências para alcançar o perdão. Tem que fazer o sacrifício para você conseguir o perdão ou a bênção de Deus. Para outros é encontrar paz e alívio. E tem aqueles que acham que é fazer parte de um ambiente social e sadio. Então tem várias visões erradas do que é ser um verdadeiro cristão. Todas essas que eu citei aqui são distorções do que é ser um verdadeiro cristão. Nenhuma delas está correta. Elas podem ter alguma coisa de verdade, pode ter uma porcentagem de verdade na definição do que é ser cristão, mas elas estão equivocadas. Porque o verdadeiro cristão é aquele que tem um relacionamento íntimo com o Mestre Jesus. O verdadeiro cristão, ele tem um relacionamento de submissão com Jesus. Submissão à sua palavra. Onde o importante é fazer tudo conforme ele fazia. Você imitá-lo, segui-lo. Jesus disse, em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixou claro que ele exige que a pessoa se esvazie, negue-se às suas vontades, negue-se ao seu eu, ao seu ego, e assim passa a segui-lo, se enchendo da presença de Deus para segui-lo fielmente. Alguns cristãos de convicções bem fortes na história, e vou citar um aqui também que é contemporâneo, eles definiram o que é ser cristão. Para Charles Spurgeon, ele dizia que todo cristão é um missionário ou um impostor. Todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Convicções bem fortes, cristãos bem radicais. Para Agostinho, um cristão do século IV, né? Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades, dizia Agostinho. E o contemporâneo que eu disse é o pastor Paul Washer. Ele costuma perguntar, num de seus cultos, ele perguntou: você é realmente um cristão ou apenas faz parte do círculo chamado Igreja Evangélica Moderna? Você é ou não é? Você faz parte de todo esse círculo que está armado, dizendo que é cristianismo? Ou você de fato é um cristão que nasceu de novo pelo Espírito de Deus? Então, essas são algumas colocações desses nossos irmãos. E o apóstolo João, no texto que nós temos aqui, quando ele diz que sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E aí eu coloco o primeiro ponto do sermão, que é o teste da obediência. É um teste isso aqui. Sabemos que conhecemos a Cristo por isso, se guardamos os seus mandamentos. Com a frase sabemos por isto, o apóstolo João tem como propósito nos fornecer provas pelas quais se pode discernir o cristão genuíno do falso. E vice-versa também. Então, aquele cristão, aquela pessoa que segue a Cristo, que guarda a palavra de Deus, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades, mas ele está buscando guardar a palavra de Deus fielmente, esse pode ser considerado um verdadeiro cristão. E esse, conforme João diz, esse conhece de fato a Cristo, a Deus. Se guardarmos os seus mandamentos, nós sabemos que o conhecemos. E aí, como nós conhecemos os mandamentos de Deus, meus irmãos? Como você vai guardar alguma coisa que você não conhece?
Como você vai se dizer, não, eu guardo todos os mandamentos de Deus, mas você não conhece os mandamentos? Você não lê a Bíblia? Você não se interessa em buscar a lei do Senhor? Então, primeira coisa, nós temos que aprender os mandamentos para guardá-los. Leitura da palavra de Deus. Ouvir exposições fiéis da palavra de Deus. E assim você vai conhecer a palavra do Senhor, os mandamentos, e ser fiel a Deus. O teste é esse. Só conhece de fato a Deus aqueles que guardam o seu mandamento. O apóstolo João, ele vai ser repetitivo nesse texto, em todo o livro, nessa questão de guardar o mandamento. Filhinhos, guardai os mandamentos, guardai tudo aquilo que nós ensinamos. E os outros apóstolos também, nas outras cartas. Eles ensinaram a palavra de Deus e esperavam que os nossos irmãos do passado guardassem a palavra do Senhor. Com fidelidade, com sinceridade, para honrar e glorificar nosso Deus que está nos céus. Então, logo a desobediência a Deus e a esses mandamentos evidencia uma falta de conhecimento de Deus. Tem muita gente na ignorância bíblica, na ignorância da palavra do Senhor. E aí acabam transgredindo a palavra do Senhor, até por ignorância. Como podemos conhecê-lo? É a pergunta que vem na nossa mente logo em seguida. Como nós podemos conhecê-lo? Por meio da sua santa palavra, que nos direciona a uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Então a palavra de Deus é o nosso guia. A santa palavra de Deus é que vai nos conduzir para a obediência. Ela vai nos conduzir a nós adquirirmos conhecimento e amor pela palavra de Deus. Porque o amor ele vai crescendo no nosso coração à medida que nós vamos conhecendo o nosso Deus. É impossível você ter uma vida cristã e quanto mais você conhece a palavra de Deus, você não ficar maravilhado cada vez mais. Não existe aquele que esgotou todas as bênçãos, as maravilhas e as promessas das Escrituras. É até o final da nossa vida e ainda nós não vamos esgotá-la. Porque ela é eterna, poderosa em nossas vidas. Queria trabalhar, irmãos, o segundo ponto. O primeiro foi o teste de obediência, aquele que guarda os mandamentos. O segundo ponto está no verso 4 e verso 5, que é guardando a palavra. Nós obedecemos os mandamentos e guardamos a palavra do nosso Deus. Na época do apóstolo João, o pastor Eliomar tem colocado e tem explicado muito bem que existiam os falsos mestres contemporâneos aos apóstolos. Os apóstolos pregavam fielmente a palavra de Deus. E os falsos mestres vinham desconstruindo toda a verdade do Senhor como ervas daninhas dentro da igreja. Alguns colocam eles como os gnósticos. Aqueles que buscavam conhecimento. Achavam que a salvação era por meio do intelecto, do conhecimento, da gnose. E eles atrapalharam e prejudicaram muito a obra do Senhor naquele primeiro século. Então, você vê nas cartas dos apóstolos, todos eles combatem esses falsos ensinos. Todos eles combatiam esses falsos mestres. Por quê? Porque eles não pregavam o verdadeiro evangelho, eles pregavam o evangelho falso. E tinha falsos mestres por toda aquela região da Ásia. Muitos deles eram aproveitadores. Paulo fala que o Deus deles era o ventre. Que eles só queriam se aproveitar dos irmãos. Alguns eram judaizantes, que achavam que exigiam que os cristãos gentios guardassem a lei para adquirir a salvação, que só o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então eles pregavam o erro, pregavam o evangelho falso. E João teve que combatê-los também. Então, na época do apóstolo João, muitos gnósticos se orgulhavam dizendo que conheciam a Deus,
por meio do conhecimento, por meio da gnose. João os chama, ou os chamava de mentirosos. Mentirosos. Eles podem se encaixar muito bem nesse versículo, no versículo 4. Quando ele diz, aquele que diz que guarda os mandamentos, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso. E eles não guardavam o mandamento de Deus. Ao contrário, eles deturpavam a palavra do Senhor. João não nega a possibilidade de conhecer a Deus de forma superficial. Mas o apóstolo alerta que nenhuma experiência religiosa é válida se não houver transformação, se não tiver consequências morais na vida da pessoa. É possível, a palavra de Deus nos mostra que é possível a pessoa se enganar achando que está servindo a Deus. Não, eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Eu tenho teologia, eu sei de quem eu estou falando. E aí, a pessoa está se auto-enganando, achando que conhece a Deus, quando na verdade o nega pelas suas ações. Então, ele não nega que a pessoa possa conhecer a Deus de forma superficial, tá? Mas a verdadeira conversão, o verdadeiro conhecimento de Deus vem por meio do novo nascimento. Vem por meio da nova criatura que Paulo fala. É um novo ser que Deus refaz no espírito do homem. E aí, ele é nova criatura para a glória de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 16. Tito, no capítulo 1, no verso 16, está escrito assim na palavra do Senhor. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No tocante a Deus, eles falam, eu conheço a Deus. Eles alegam que conhecem a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. As obras não condizem com a fé que eles professam. As ações não condizem com o cristianismo verdadeiro. E aí a pessoa está se enganando quando não leva a sério o evangelho. As suas obras o negam por suas obras. Professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Falar que conhece a Deus e negá-lo com ações caracteriza o falso crente, o falso cristão. E isso é um dos grandes problemas que nós temos na nossa igreja moderna, na nossa igreja contemporânea nos dias de hoje. Muitas pessoas alegando ser de Deus, mas a sua vida está totalmente em desacordo com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, em outro texto, escrevendo aos Filipenses, os irmãos podem conferir comigo, Filipenses 3,17. Filipenses 3, 17 e o 18. 2 versículos. O apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
O apóstolo, primeiro, escrevendo essa igreja de Filipos, ele fala para os irmãos, ele exorta os irmãos: sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por que ele disse isso? Porque existiam outros falsos mestres, outros falsos apóstolos, que estavam apresentando um novo modelo de cristianismo. E o apóstolo Paulo foi obrigado a escrever e falar: ó, não, vocês não têm que seguir eles, não os imite. Sede meus imitadores e dos que andam segundo aquilo que vocês tendes em nós. E no versículo 18, ele chega a falar que essas pessoas até andavam entre nós. Não eram pessoas que estavam lá no mundo, que estavam fora da igreja, estavam dentro da igreja, se passando por cristão, andam entre nós. E Paulo fala que, até chorando, ele diz que são inimigos da cruz de Cristo. Por isso, que diante de um texto que nós lemos aqui na liturgia, Mateus 7, é o texto que todo cristão deveria ter temor diante de um texto daquele. Na qual a pessoa fala: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. E Jesus diz que naquele grande dia vai olhar para essas pessoas e vai dizer: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. A pessoa teve uma vida inteira de ilusão, sem conhecimento verdadeiro de Cristo, sem conhecimento verdadeiro do Deus vivo. E se enganou muitos também. E nós temos visto, meus irmãos, na televisão, no rádio, quantos enganadores têm saído enganando muitos, fazendo milagres, expulsando demônios. E Paulo fala que eles são inimigos da cruz de Cristo, e que Jesus não os conhece. No texto de Tito ele fala que são abomináveis, ou seja, são pessoas detestáveis por Deus. Então é um grande perigo. Então nós devemos nessa noite refletir a nossa vida cristã, refletir de fato se nós temos temor de Deus, se nós estamos seguindo a Cristo, e se estamos dispostos a ir às últimas consequências por isso. Será que a nossa vida é um reflexo do caráter daquele que dizemos estar seguindo? Será que a nossa vida é um reflexo da vida de Jesus? É uma pergunta que eu me faço e que os irmãos também podem se fazer. Será que a nossa vida é um reflexo do caráter daquele que dizemos estar seguindo? Portanto, irmãos, devemos praticar ações condizentes com as nossas vidas cristãs transformadas. Transformadas. O velho homem se passou, o velho homem morreu. E agora uma nova criatura tem que demonstrar essa transformação por meio das suas ações condizentes com a palavra de Deus. Como podemos saber que estamos nele? Como você pode saber que você está em Cristo? Só porque você vem na igreja? Será que é porque você faz parte de uma sociedade interna? Será que é porque seu nome está no rol de membro? Porque você dá o dízimo? Isso não é prova que João apresenta aqui. Isso não quer dizer que você o conhece, isso quer dizer que você é membro de uma igreja. Isso quer dizer que você pertence a uma igreja local, uma igreja externa. Então, como podemos saber que estamos nele? O versículo 5 diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Nós temos como ter provas que estamos em Cristo. Graças a Deus por isso. Tem como nós temos evidências que estamos de fato em Jesus, que nós o conhecemos. E o apóstolo João
O apóstolo João diz que é aquele que guarda a palavra de Deus, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, ou seja, ele está sendo aperfeiçoado a cada instante. O amor dele por Deus está crescendo a cada momento. Ele tem amor pela obra de Deus, pelo corpo de Cristo. O amor de Deus, o amor ágape, o amor puro, está sendo aperfeiçoado na sua vida. Isso é uma evidência que você conhece a Deus e que você está nele. Estar nele é você habitar com ele, você ter comunhão íntima com Cristo. Mas aí, alguns podem argumentar dizendo, colocar uma objeção a esse nosso texto. A pessoa pode dizer: neste caso ninguém conhece a Deus, pois ninguém é perfeitamente obediente. Quem aqui obedece a palavra de Deus perfeitamente? Levanta a mão. Ninguém. Se alguém levantar a mão é mentiroso, porque só uma pessoa pôde obedecer perfeitamente a palavra de Deus, e esse alguém é Cristo. Então, a pessoa pode perguntar ou objetar: neste caso, ninguém conhece a Deus, pois ninguém é perfeitamente obediente. João Calvino, ele nos ajuda a responder essa questão. Quando ele diz, comentando esse verso, ele não quer dizer que aqueles que satisfazem totalmente a lei guardam os seus mandamentos, mas os que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana para formar a sua vida na obediência a Deus. Então, de acordo com a sua fraqueza humana, e de acordo com o que você entende pela leitura da palavra de Deus, e pelo temor que você tem aos mandamentos do Senhor, você vai formar uma vida de obediência a Deus. Não é que você vai ser perfeito em guardar a lei. Não existe isso. Ninguém é perfeito em guardar a palavra de Deus. Mas, de acordo com a sua fraqueza, e com o seu temor, e os meios de graça que nosso Deus, Ele distribui, e Ele nos dá, nós podemos, sim, guardar a palavra de Deus. Podemos ser obedientes à palavra de Deus. No final do verso 5, nós temos aqui o apóstolo dizendo que tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Esse estar nele, é interessante que alguns teólogos debatem a interpretação correta desse amor de Deus, esse aperfeiçoado amor de Deus. Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. De que forma tem sido aperfeiçoado o amor de Deus? E as interpretações mais apreciadas pelos teólogos e os estudiosos é que esse aperfeiçoado amor de Deus é o fato de tem sido aperfeiçoado o seu amor para com Deus. Na vida do crente. Tem sido aperfeiçoado um amor seu, do homem para com Deus. Então, nós devemos orar e clamar a Deus para que Ele aperfeiçoe de fato o seu amor em nossas vidas, para que nós possamos amá-lo em espírito e em verdade. Amá-lo acima de todas as coisas. Que é o grande mandamento que Jesus falou. Quando Ele resume os mandamentos, ao ser indagado, Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esses são os dois grandes mandamentos que a palavra de Deus nos apresenta. E será que nós temos amado a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Será que nós temos dedicado tempo para Ele nessa nossa vida corrida? Será que nós temos dedicado momentos de oração e de leitura da palavra? Será que nós temos participado dos trabalhos que a igreja oferece para estar em comunhão com os irmãos, amando uns aos outros e amando a Deus acima de tudo? São perguntas que nós devemos responder para nós mesmos, numa autoanálise que nós devemos fazer da nossa vida cristã. E se nós enxergarmos alguma falha nessa nossa caminhada, nessa nossa reflexão, orar a Deus para que nos dê força para consertar. E para, de fato, a partir desse momento, voltar
ao primeiro amor e voltar a praticar essas obras. Aperfeiçoado o amor de Deus é o amor a Deus, por isso o obedecemos, porque o amamos acima de tudo. Nós não obedecemos a Deus porque nós somos obrigados a essa obediência, porque se nós não obedecemos, nós vamos para o inferno. Não é esse sentimento que tem que estar no nosso coração. O sentimento que tem que estar no nosso coração é o sentimento de filho, daquele que obedece ao Pai por amor, que obedece ao Pai porque o ama e quer agradá-lo, e que se regozija na palavra de Deus, que se regozija na lei do Senhor. Quantas vezes nós lemos o Salmo 119, que ele fala que o prazer dele é a lei do Senhor, que o prazer dele é guardar os mandamentos de Deus. Então é possível nós amarmos a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor acima de tudo. Que esse amor possa crescer em nossos corações, irmãos. Que esse amor, a palavra de Deus, venha a cada dia mais crescer no meu e nos vossos corações, para que nós possamos crescer na fé e no amor do Senhor. O terceiro ponto, irmãos, que está no versículo 6, é sermos imitadores de Cristo. Ou seja, João fala que nós devemos andar assim como ele andou. Andar como Jesus andou. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa dificílima. Andar como Jesus andou. Por que é difícil? É difícil andar como Jesus andou, irmãos. Porque aquele que nunca pecou, foi conforme o nosso irmão presbítero Eduardo orou, aquele que nunca pecou, aquele que nunca traiu, aquele que nunca falhou, nem sequer teve um pensamento pecaminoso em sua vida. Como você vai andar como Jesus andou? Se nós somos pecadores, falhos, transgressores. Então é um desafio. O padrão é altíssimo. É o padrão de Cristo. Que desafio é andar como Jesus andou. Como podemos ser fiéis imitadores de Cristo? Assim como Paulo nos exorta em 1 Coríntios 11, versículo 1, quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quão difícil é ser imitador de Cristo. E Jesus nunca pecou. Tem algumas heresias das religiões que falam que Jesus foi um homem comum, que teve pecado, que defendem que Jesus errou, que ele não era o Messias. Alguns dos evangelhos chamados apócrifos, que não são inspirados por Deus, que foram rejeitados pela igreja, tenta contar a história da infância de Jesus, falando que em uma das histórias Jesus é visto como uma criança vingativa, que matou um menino porque o menino o empurrou na escola. Então esse Jesus não é o Jesus da Escritura, porque se ele tivesse feito isso, ele teria pecado. Mas o próprio Cristo diz em João 8,46, quando ele está naquele debate com os judeus que estão o criticando, ele diz: quem de vós me convence de ter pecado? Quem de vós me convence de pecado? E eles tiveram que ficar em silêncio, porque não tinha nada que desabonasse a santidade perfeita de Cristo. E Hebreus fala que ele foi pecado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele nunca pecou, porque é contra a sua natureza divina e santa. Então ele é perfeito, e nós devemos ser imitadores do perfeito. Quão desafiador é ser imitadores de Cristo. Mas é que o apóstolo João diz aqui, no versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Em outras palavras, imitá-lo, imitar os seus passos, imitar a sua caminhada. Não é uma missão impossível, meus irmãos. Apesar de tudo isso que eu disse, do alto padrão de imitar a Cristo,
mas não é uma missão impossível. Abram comigo, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao 10. Nós vamos ver que é possível a igreja caminhar como Cristo andou. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do verso 6 ao 10. Porque alguém pode falar, Paulo falou que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele era apóstolo, ele teve revelações maravilhosas de Deus. Não, Paulo era um homem como nós, ele era apóstolo sim, mas aqui em Tessalonicenses, que nós vamos ler, nós vamos ver que a igreja de Tessalônica era uma igreja que conseguiu imitar Cristo e se tornar modelo para os outros irmãos. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens. Versículo 6, perdão. Com efeito, Paulo falando para os crentes de Tessalônica. Com efeito, vos tornastes imitadores imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, os crentes de Tessalônica, eles conseguiram ser fiéis imitadores de Cristo e se tornaram modelos para os crentes da Acaia, da Macedônia. E a fé deles e a conversão radical que eles tiveram, se convertendo dos ídolos para o Deus vivo, foi repercutindo por toda aquela região. E aqueles crentes ficaram conhecidos como imitadores do Senhor. Os frutos que eles produziram foram maravilhosos. Então, não é uma missão impossível sermos imitadores de Cristo, andar como ele andou. Devemos perseguir esse alvo. Os crentes de Tessalônica se tornaram imitadores de Cristo, tornando-se crentes modelos para outras igrejas e evidenciaram a grande transformação operada por Deus em seu meio. Transformação de vida. O Evangelho exige transformação de vida, irmãos. Não tem como a pessoa dizer que segue a Cristo e continuar mentindo. Dizer que ama a Cristo, que segue, guarda os mandamentos, mas continuar tendo inveja, com maledicência, com pensamentos pecaminosos. Devemos lutar contra esses pecados se quisermos andar como Cristo andou. Devemos andar como Cristo andou. Nem que para isso venhamos a literalmente, não se espantem, irmãos, morrer como ele morreu. É difícil falar de morte, morte literal mesmo, no Brasil. Porque nós vivemos num país que ainda a religião é livre. Você pode seguir a Cristo tranquilamente. Mas o que dizer dos nossos irmãos que estão no Sudão, dos nossos irmãos que estão na China, na Tailândia, na Indonésia, Coreia do Norte, países que são extremamente hostis a todo tipo de cristão, que matam, que degolam irmãos nossos, só porque eles professam uma fé diferente.
Então, nós devemos fazer uma reflexão. Será que nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências por amor a Cristo? Se tivesse uma perseguição no Brasil, será que você negaria a fé? Será que você se entregaria por amor a Ele? Eu me pergunto sempre. Será que eu fraquejaria na hora? Quando a espada do carrasco estivesse no meu pescoço? Muitos irmãos do passado passaram por isso. A igreja de Deus na terra, ela foi erguida pelo sangue dos mártires. O sangue dos mártires é a semente da igreja, dizia Tertuliano, um dos pais da igreja. Porque muitos morreram pela sua fé. Então, nós temos exemplos de servos de Deus que não pensaram duas vezes, mas foram até as últimas consequências pela sua fé. Nós temos os exemplos de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer por Cristo, logo no início do cristianismo. Um simples diácono, mas cheio do Espírito Santo e de fé. Que depois de um sermão, depois que ele pregou para os judeus cheios de ódio, o apedrejaram até a morte. E ele nos dá um exemplo de que ele andou, como Cristo andou, até o último suspiro de sua vida. Quando ele diz para aquelas pessoas que estavam apedrejando a ele: Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. Vocês lembram quem falou isso? Naquela cruz. Quando Jesus falou para os seus algozes: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão fez o mesmo. Até as últimas consequências, até o último suspiro, para a glória de Deus. O último suspiro dele foi para a glória de Deus. E ele morreu apedrejado. Inclusive o apóstolo Paulo participou desse apedrejamento, segurando as vestes daquele que lançavam a pedra. Nós temos também o exemplo de Tiago. Em Atos diz que ele foi morto a fio de espada, foi o primeiro apóstolo a morrer numa perseguição que teve sob Herodes. A história da igreja também nos fala de outros apóstolos que morreram, como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. Tiago e Mateus mortos a fio de espada. Filipe e Lucas enforcados. Então todos os apóstolos, com exceção de João, que escreveu essa carta que nós estamos vendo, com exceção de João, que foi preservado, não foi mártir, mas todos os demais, segundo a tradição da igreja, morreram de forma terrível, morreram pela sua fé, morreram pelo seu Senhor. Então, irmãos, é um padrão muito alto. Nós temos exemplos maravilhosos de verdadeiros crentes que nós devemos seguir. Queria agora, nesse momento, passar algumas aplicações práticas para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Primeiro, devemos ser diligentes em ler a Bíblia, pois assim conheceremos mais intimamente o Senhor. Maravilhoso a intenção e a atitude do pastor Leomar, desde o ano passado, de fazer a leitura diária da palavra de Deus, para você terminar a Bíblia em um ano. Maravilhoso. Precisamos, irmãos, nos esforçar mais. Quando nós formos ler a Bíblia, dá aquele sono. Você passa várias horas do dia fazendo várias recreações, vendo outras coisas, cuidando da vida. Isso não é errado, mas devemos separar momentos para reflexão na palavra de Deus, se queremos de fato conhecer os mandamentos e estar mais perto de Cristo. Lê a palavra, lê a Bíblia. Segunda aplicação, irmãos, precisamos ser sinceros no nosso relacionamento com o Senhor, confessando nossos pecados e amando a Cristo de todo o nosso coração, e sendo aperfeiçoados pelo seu amor. Tem gente que acha que pode enganar Deus numa oração.
Tem gente que acha que pode enganar aquele que é onisciente, que conhece o que você vai falar antes mesmo da palavra vir à tua língua. Devemos ser sinceros em nosso relacionamento com Deus, expor nossas fraquezas, nossas falhas, nossas dificuldades em certas áreas da nossa vida. Todos nós temos. E aí, pedindo força para Deus, para nós tratarmos desses pontos, confessando os nossos pecados e amando a Cristo de todo o nosso coração, sendo aperfeiçoados pelo seu amor. Terceira e última aplicação do texto. Antes de tomar qualquer atitude ou decisão em nossas vidas, nós deveríamos nos perguntar: será que o que estou fazendo está glorificando a Cristo? Será que essa minha atitude glorifica a Deus? Será que essa minha fala, essa minha palavra glorifica a Deus? Antes de tomar qualquer atitude, pergunte se o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está pensando, glorifica a Deus? Se glorificar a Deus, porque o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. As mínimas coisas da nossa vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor. As mínimas coisas. Às vezes nós podemos pensar: mas isso é banal. Eu colocar essa camisa é banal. Não, a Bíblia fala que qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você se propor a fazer, tem que ser para a glória de Deus. Concluindo, irmãos, concluindo a minha palavra aqui, nós precisamos da ação santificadora do Espírito Santo em nossas vidas, para guardarmos os mandamentos do Senhor, e assim nós temos a certeza que de fato o conhecemos. Precisamos clamar. Eu tenho orado, irmãos, por um avivamento nessa igreja. Avivamento genuíno. Um avivamento que parta de dentro do coração do homem e que venha fazer de nós uma igreja pulsante na presença do Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude nessa caminhada. Que o Espírito Santo de Deus possa sempre estar nos ajudando, nos enchendo de amor uns pelos outros e o amor por Deus, que é os mandamentos principais. Deus abençoe.